Olá, amigos! Meu nome é Akira, eu sou uma pessoa preta de pele clara, tenho cabelos pretos, cacheados, um pouco acima do ombro, com uma mecha loira do lado direito. Tenho 1,74 m de altura, sou uma pessoa trans não binária e meus pronomes são ela, dela. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a voz do adulto. Então é isso. Bom, todo o nosso corpo ele vai passando por mudanças ao longo das nossas vidas e algumas dessas mudanças elas vão evidenciar a fase da nossa vida que a gente está, como por exemplo a infância, né, a fase adulta. E com a voz não seria diferente. Então, a nossa voz ela vai evidenciar em que fase da vida nós estamos. A literatura ela informa que a voz ela também vai se diferenciar de acordo com o sexo biológico do falante. E aí a gente vai falar agora um pouco mais sobre essas características e questões da voz, né, que a gente tem na fase adulta. Pois bem, uma dessas características que a gente vai encontrar, né, na fase adulta, em vozes saudáveis, é a frequência fundamental. A frequência fundamental é a quantidade de vezes, né, que a prega vocal ela vai vibrar em 1 segundo. Então, a gente tem uma média aí para pessoas do sexo biológico masculino, uma frequência fundamental de 100, 113 Hz por aí, em média. E para o sexo biológico feminino, de 200, 204 Hz por aí, a gente vai encontrar essa frequência fundamental. A gente vai poder observar também algumas diferenças anatômicas nessa fase da vida, certo? Vamos começar falando sobre a cartilagem tireoide. Bem, na cartilagem tireoide a gente sabe que existe a proeminência laríngea, ou como popularmente é chamado, né, o pomo de Adão. A proeminência laríngea é o encontro, né, das faces da lâmina tireoide e esse encontro ele vai ter uma angulação. Em laringes biologicamente masculinas, a gente vai observar um ângulo de 90 graus. E aí, por isso forma essa proeminência, esse pomo de Adão, que a gente consegue observar em alguns homens, né? A gente consegue ver nitidamente. Já em laringes biologicamente femininas, a gente tem um ângulo maior. Então, esse ângulo da tireoide ele é mais aberto, sendo de 110 graus. Então, a gente não tem essa proeminência tão acentuada como a gente pode ver em laringes biologicamente masculinas. Bom, de acordo com a Mara Belal, né, em 2001, essa variação ela tem a capacidade de gerar um impacto significativo entre os sexos na fisiologia vocal, pois faz parte da definição do tamanho das pregas vocais e, em consequência, contribui para a definição da frequência vocal. Ok, então, ainda sobre cartilagens e anatomia, a gente tem a cartilagem cricoide. Bom, a cartilagem cricoide também vai apresentar uma variação, né? Vai mudar o seu formato. Então, a gente tem em laringes biologicamente masculinas um formato ovoide, enquanto a gente vai ter um formato circular em laringes biologicamente femininas. O formato circular da cartilagem cricoide em laringes biologicamente femininas vai apresentar uma relação direta com a fenda fisiológica, né, que é a fenda posterior. Por quê? Porque a gente não vai ter um fechamento glótico totalmente efetivo. Então, vai existir essa fenda posterior. Dessa forma, a prega vocal biologicamente masculina vai ser maior, né? A gente vai ter uma porção membranácea de 11 a 16 milímetros e vai ter uma massa vibratória, né? Mais grave. Então vai ter mais massa e, consequentemente, a gente vai ter uma voz mais grave. Já na prega vocal biologicamente feminina, a gente vai ter uma porção membranácea de 8 a 12 milímetros e vai apresentar menos massa, né, para vibrar. E isso vai gerar uma qualidade vocal mais aguda e também a frequência fundamental, que a gente já falou anteriormente, mais elevada. O que a gente também não pode deixar de esquecer é a soprosidade que a gente vai ter na voz de mulheres que têm laringes biologicamente femininas, né? Por quê? Porque essa soprosidade vai vir da decorrência dessa fenda posterior que a gente falou, né? Que aí também está ligada diretamente ao formato da cartilagem cricoide e tudo mais. Então a gente sabe que vai ter essa certa soprosidade na voz, e aí a gente tem que se atentar também, porque elas têm um risco maior, né? A disfonia, se fizer um certo abuso vocal, essa fenda posterior ela pode crescer e aí pode gerar
mais alguns fatores que essa pessoa pode ter disponível, então temos que tomar muito cuidado. Bom, um fator também importante que a gente precisa saber, né, é que as mulheres cis na fase adulta vão passar por um período de menopausa. E esse momento ele pode trazer mudanças discretas ou mais intensas para a voz dessas mulheres. Bom, a gente sabe que a menopausa ela gera uma redução dos níveis de progesterona até zero e também baixos níveis de estrogênio, também como a presença de andrógenos. Além disso, a gente também vai ter um acúmulo de líquido que vai se fazer presente nessa fase da vida. Então, todos esses fatores eles vão contribuir para a gente ter uma característica, né, uma frequência fundamental mais grave. Então, essas mulheres, né, elas vão ter um agravo na voz. E no caso dos homens, as mudanças vocais elas vão incluir o aumento da frequência fundamental. Podem ser causadas por atrofia muscular e também gerar fenda fusiforme. Consequentemente, a gente vai ter aí vozes mais soprosas. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham aprendido de uma forma mais leve e descontraída através desse assunto. A voz do adulto é um assunto mais curtinho mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Um beijo e até a próxima, Fono Amigos.